Povo, como é que vocês estão? Seguinte, resolvi fazer um desafio Pokémon, onde eu vou poder derrotar a liga apenas usando Pokémon do tipo fogo e sem usar cosméticos em batalha. Essas são as regras do desafio de hoje. E se você não conhece Picomon, meu amigo, você tá onde? Numa caverna, né? Então, tudo bem, eu não tenho preconceito em você morar com cavernas. Só sei que eu vou começar o vídeo agora, então tá? Tchau, galerinha. O jogo começa já com o Charizard na frente e, meu amigo, esse Charizard tá muito massa, meu irmão. Vai me dizer que esse cabelo tá bonito. Então o professor Carvalho nos mostra o incrível mundo Pokémon e eu escolho o meu nome e o nome do meu rival. O meu claramente eu coloco ninguém, já o do meu rival eu pensei em colocar Emaldo, mas eu coloquei o alguém. Então eu comecei já saindo de casa, deixando a minha mãe e meu Polystation de lado para ir pros matos caçar Pokémon. O professor Carvalho apareceu e disse que eu não podia caçar Pokémon sem ter um Pokémon. Que besteira, eu consigo muito bem caçar um Pokémon sem outro Pokémon. Vem cá, seu Ratatá! Não. Eu decidi escutar o conselho do professor Carvalho e vou escolher um Pokémon. E eu escolhi o Charmander e coloquei o nome dele de Foguito. Ai, que nome lindo, viu? Eu sou muito bom para nomes. E o alguém escolheu o Squirtle, só para ter uma vantagem sobre mim. Ah, quem precisa de vantagem quando tem desvantagem? Não foi um trocadilho tão bom. Alguém me desafiou para uma batalha, então eu aceitei, já que não tinha na verdade como recusar. E eu meti a porrada no Squirtle dele com o meu foguito só arranhando a cara dele. Tipo, ele vinha pra cima e eu fazia pá, e o meu foguito fazia pá, e eu puxava a Glock. Aí eu peguei um pacote que o professor Carvalho tava precisando, levei pra ele e ganhei as Pokébolas dele. Depois fui pro mato para fazer rinha de bicho para deixar o meu foguito muito mais forte para meter a porrada no meu rival. E com o foguito level 11 eu fui lá no meu rival e fiz assim, ó. Ei, alguém olha pra mim, olha pra mim. Vapo. 3 Ember para o passarinho dele ir de Vasco. Aí chegou a hora de enfrentar o principal Pokémon dele, que era o Squirtle. Eu comecei com um Ember de boa ali, mas só foi pra ver quanto dano dava. Aí depois eu fui no Sketch. Fui usando até que o Squirtle caiu de vez. Foi de Vasco, do poço, dormiu, capotou o Corsa. Tá bom, vou parar, tá bom. Ganhei dele. Fui meter porrada em uns Pokémon aleatórios no meio do mato para conseguir evoluir e chegar finalmente ao ginásio do Brock, que é o ginásio da pedra. No começo eu pensei que eu ia levar uma porrada dele, mas depois lembrei que eu tinha ganhado Metal Claw, que é um ataque de tipo ferro, e eu consigo dar mais dano no tipo pedra. E eu também tive a sorte do Onix dele só ficar dando Bind, que é um ataque que dá muito pouco de dano. Então eu consegui ganhar facilmente, eu tive muita sorte também nisso aqui. Mas é isso aí, ganhei a primeira insígnia e o meu Charmander evoluiu para um Charmeleon. O Foguito agora tá na fase da adolescência, amigo. Eu espero que ele não fique rebelde. Então eu tinha que passar por uma certa caverna para chegar na próxima cidade, no próximo ginásio. Só que houve o equívoco de eu ter pegado veneno. Então depois de passar por toda a caverna, meter a porra de um monte de treinador, com um monte de dificuldade, aí o meu Pokémon morre e eu tenho que voltar tudo de novo. Cheguei em Cerulean City confiante, pensei que podia meter a porrada no ginásio da Misty, lá meter a porrada dos Pokémon, mesmo que seja de água, eu pensei que eu não ia ter dificuldade, mas eu ia conseguir ganhar logo de primeira. Mas não foi isso que aconteceu. Então eu parti para enfrentar o meu rival. Mas aconteceu que eu dei um monte de Ember nele, só que o Squirtle dele tava dando muito desvio. Ele tava desviando de todos os meus golpes e não tava pegando nenhum, e quando pegava dava pouco dano, então eu morri facilmente pro Squirtle dele depois que ele começou a usar ataque de água. Decidi treinar mais um pouco para deixar o meu Charmeleon muito mais forte, o Foguito ficar bugado para conseguir meter a porrada no meu rival. E foi isso que aconteceu. Eu fui enfrentar o meu rival, com 2 Embers eu consegui dilacerar o Pidgeotto dele, e aí depois chegou o Squirtle e eu fui dando sketch até que ele conseguiu cair. E eu sobrevivi até com bastante vida, mais do que eu pensava que ia ficar. Daí pra frente foi o Abra e o Rattata, e foi de boa demais. Fui falar com um professor que queria ser furry, mas ele cansou de ser furry e pediu pra eu fazer ele voltar ao normal. Aí eu mexi no computador, já que eu sou um hacker, e ele me deu um bilhete aí de aeroporto como recompensa. E agora, com o foguito mais forte, eu fui enfrentar a Misty novamente. Então dei vários lança-chamas na story dela e foi-se embora. Aí depois só foi mais dois ali no Storm que, ó, Deus abençoe.
segunda insígnia e um ataque de água que eu nunca vou usar. Fui ao barco que o Ace Furry me deu um bilhete para poder ir de graça, olha que coisa boa. E lá o meu Charmeleon evoluiu para Charizard. Agora o Foguito tá brabo. Seguindo, com o meu Foguito agora adulto, fui enfrentar o meu rival. Alguém já tava tremendo já quando ele viu o Foguito desse tamanho. Eu só fui dando um lança-chama e todo mundo foi de Vasco. Não tiveram chance, não tiveram nem chance, rapaz. Todo mundo foi de Vasco, pô. Meu Foguito tava invencível, não recebeu um ataque que só. Um ataque. Aí eu cheguei por trás do capitão do navio, dei uma massagem nas costas dele para aliviar a dor que ele estava sentindo. E como recompensa ele me deu a habilidade de cortar. Obrigado, cara, obrigado. Fui lutar o terceiro ginásio, que é o ginásio elétrico. E o Foguito só meteu porrada com lança-chamas. Detalhe que eu tô com o Miau apenas para usar o HM Cut para cortar as folhinhas para eu passar pros cantos, viu? Depois de eu passar por uma caverna escura, eu cheguei na cidade onde eu ia enfrentar o meu rival. Mas eu resolvi pegar a Eevee primeiro para evoluir para Flareon, para eu conseguir treinar mais os meus pokémons, além do Foguito. E nomeei com o Flareon sendo chamado de Chama. Então comprei a Pedra de Fogo, evoluí o Chama para Flareon de boaça. Depois eu capturei um Golett e coloquei o nome dele de Tá Quente. Parti enfrentar alguém. E eu, apenas usando Chama, usando Quick Attacks, eu consegui derrotar o Pidgeotto dele. Também porque o único ataque ofensivo e bom do Chama naquela hora era o Quick Attack mesmo. Aí ele chamou o Wartortle dele e eu escolhi o meu Foguito para batalhar contra o Wartortle dele porque eu tinha ganhado o Wing Attack. Mas eu confundi e lancei o lança-chamas logo de vez nele. Só que ele não morreu, ficou com um hit. E aí eu resolvi nessa hora usar o Wing Attack. Depois ele mandou um Growlithe e eu só com o Foguito consegui derrotar ele apenas com um Wing Attack. Foi bem fácil. Logo veio o Executor, então eu mandei o meu Taquinte para meter a porrada nele. Foi usando o Ember, só que aí ele ficou resistindo e me deu hipnose. Aí o meu Taquinte ficou dormindo, o bicho quando dorme não acorda mais não, viu? Aí eu resolvi trocar pro Chama pra conseguir aliviar as coisas e derrotar o Executor. Aí depois eu pensei que o Chama ia conseguir derrotar o Kadabra dele, mas não foi possível e ele foi derrotado. Aí eu tive que chamar o Foguito para acabar com a brincadeira e ele acabou mesmo. Tempo depois fui enfrentar o Giovanni, pensei que o Taquinte conseguiria tancar o Onix, mas percebi que o Taquinte estava muito fraco. Troquei pro Chama e ele apenas usando Bite conseguiu derrotar o Onix e o Riron dele. Na moral, que nome complicado, viu? Riron. Só que o Kangaskhan dele é bem forte e conseguiu derrotar o meu Chama. Com isso eu tive que usar o Foguito pra só finalizar. Fui enfrentar o ginásio de planta, pensei que ia sair invicto, sem nenhum Pokémon meu derrotado, mas as plantas dela estavam muito venenosas e conseguiu derrotar o meu Taquente e o Chama. Sendo que o Chama conseguiu derrotar dois, mas quando chegou no último, não deu sorte. Aí só chegou o Foguito para finalizar mesmo. O Chama fez todo o trabalho. Quarta insígnia conquistada. Eu evoluí o Taquente, treinei meus outros pokémons e parti para enfrentar o ginásio do tipo venenoso. O Taquente conseguiu derrotar o primeiro pokémon dele, mas quando chegou no Muk, esse triste Muk que eu sempre tenho dificuldade com ele de alguma forma, ele derrotou o Taquente e o Chama. Ai, que raiva. Mas aí o Foguito, como sempre, quando a cocada queima, ele chega para finalizar e acalmar os ares. Novamente enfrentei o meu rival. O Pidgeotto dele conseguiu derrotar o meu Chama, mas aí eu usei o Taquente para derrotar o Pidgeotto dele e eu não sei o que me deu na cabeça, mas eu continuei com o Taquente para enfrentar o Blastoise dele. Ai, que mentalidade, viu? Mas aí depois eu chamei o Foguito e o Foguito com Fly e usando lança-chamas meteu a porrada em todo mundo, acabou com a festa. É o Foguito, ele acabou com a graça. Ginásio tipo específico, Chama conseguiu derrotar o Kadabra dele e o Mr. Mime dele apenas usando Bite, mas infelizmente ele caiu para o Venomoth, que usou um Revigorate, sei lá, eu esqueci agora o nome do golpe, que ele revive a vida dele, e aí ele foi de base. Mas aí o Taquente chegou e acabou com a graça, só que o Alakazam continuou com a festa. Mas o Foguito, como sempre, deu o ponto final. Sexta insígnia ganha. Penúltima insígnia, no ginásio de fogo, o Chama, usando apenas o Bite, conseguiu derrotar o Growlithe e o Ponyta do oponente. Acontece que, infelizmente, ele caiu pro Rapidash dele. Só que o meu Foguito conseguiu meter a porrada nele com 2 lança-chamas. Recebeu um ataquezinho, mas tá de boa. Eu tentei lutar contra o Arcanine dele com um Taquente,
mas não deu certo, então eu tive que ir com o Foguito para dar o golpe final. Nas ilhas capturei a Ponyta e coloquei o nome dela de Foga. Último ginásio, última insígnia. O Fogo infelizmente caiu pro raio dele, mas o Foguito terminou o trabalho facilmente, utilizando lança-chamas. Logo ele veio com o Dugtrio e eu mandei o Tá Quente. O Tá Quente foi usando o Ember até que o Dugtrio dele caiu. Contra a Nidoqueen eu coloquei o Chama para conseguir derrotar ele, mas infelizmente não deu certo o meu plano. E eu coloquei o Tá Quente usando o Ember, mas infelizmente o Tá Quente também caiu. O Foguito chegou, a brincadeira acabou. Simples. Última insígnia conquistada. Chegou a hora. Penúltima batalha contra o rival. Alguém com seu Pidgeot tentou me derrubar. E ele conseguiu derrubar o Foga, mas o Tá Quente conseguiu derrubar o Pidgeot dele. De boa. O Rairon dele caiu para um lança-chamas do Foguito. Então usei o Tá Quente para dar dano bastante no Blastoise. Porque mesmo que o Tá Quente morresse, pelo menos o Foguito poderia finalizar o trabalho. Mas a minha sorte foi que eu não tive sorte. Então o Foguito teve que terminar o trabalho mesmo. O Growlithe dele caiu para um monte de voadora do Foguito. E o Executor dele caiu só para um lança-chamas. Aí eu chamei o Chama pra... Aí ele meteu a porrada no Alakazam dele, de boaça, e acabou-se. Na liga, eu consegui passar por todo mundo, menos pelo Lance, que tava muito difícil. Decidi evoluir meus Pokémons para eles ficarem muito mais fortes para conseguir finalmente passar por todo mundo. E depois de treinar muito, eu fiz com que o Tá Quente conseguisse derrotar 3 Pokémons da primeira pessoa da liga, sendo que ela foi uma das mais difíceis para passar, porque o começo é muito difícil por elas ter Pokémon do tipo água. Aí eu consegui com o Foguito derrotar os 2 últimos Pokémons dela e fiquei tranquilo, foi um alívio quando eu vi isso. E detalhe que eu falei que não ia usar cosméticos nas batalhas, mas fora delas eu usei, porque era a regra. Quando o segundo cara da liga, que era o cara da pedra, foi muito fácil. Porque ele, literalmente o Foguito acabou com todo mundo, mano. Ele tava com level 87, ele tava muito forte. Ele só me andou de vapo. E contra a Agatha foi a mesma coisa. Só usando lança-chamas, ele acabou com todos os Pokémons fantasma dela. Chegou o momento, batalha contra o Lance. Com o Metal Cleo e 2 lança-chamas, Gyarados foi de base. Com o Metal Cleo e agora trocando para o Chama, ele conseguiu dar um dano muito bom no Dragonite, mas infelizmente faleceu. E o Foga chegou para acabar com a brincadeira do Dragonite. Então veio o outro e com o Tá Quente, usando o Aerial Ace, conseguiu derrubá-lo. E usando o Aerial Ace, eu consegui deixar o Dragonite dele com pouca vida e finalizar com o Foguito. Chegou o momento, a batalha final contra o alguém. A batalha que decidiria quem é o campeão. Com o lança-chamas, o Pidgeot dele foi de base. E aí o Tá Quente chegou para atacar o Blastoise, mas infelizmente foi derrubado. O Foguito foi para cima com tudo e conseguiu derrotar ele. O Rairon infelizmente não sofreu tanto efeito com o lança-chamas, mas então com o Steel Wing ele foi derrubado. O Chama tentou derrotar o Alakazam, mas infelizmente foi abatido. Então o Foguito chegou e acabou com a brincadeira, e acabou com o Executor. Então trocando para o Foga, usando o String, conseguiu tirar uma boa vida do Arcanine. E o Foguito, usando um terremoto, acabou. Acabou! Eu me tornei campeão de canto, usando Pokémons do tipo fogo. Se você chegou até o final do vídeo, é porque você gostou. Então deixa o like, se inscreva no canal e beba água.